seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal da Bruna. Por que raios Deus escolheria um livro para se comunicar com os seres humanos? Porque Ele quis. É brincadeira, até só pra descontrair. Meu esposo que deu a ideia de fazer isso. Porque o meu esposo é piadista, né? Mas enfim, vamos lá. É sério e vamos falar sobre isso hoje. Muita gente pensa assim, né? Ah, a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, porque quem escreveu foi homens, não tem nada a ver com Deus. Mas, no caso, eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo, porque esse é um assunto bem interessante, né? Quem é o autor da Bíblia? Vou falar sobre isso no próximo vídeo aí, vai sair no canal em breve. Mas, enfim, a questão é, partindo do ponto de que Deus é o autor da Bíblia, né? Que assim, nós cristãos cremos, por que raios o Senhor ia escolher um livro para se comunicar com os seres humanos? Não era mais fácil ele simplesmente abrir os céus e falar: oi, gente, eu sou Deus, né? Vamos conversar. Não, enfim, foi através de um livro que Deus escolheu para se comunicar conosco. E é muito interessante porque foi dessa forma. Para que você possa entender um pouquinho do que eu quero te falar aqui, eu preciso te contar o que eu tava lendo que me fez me dar um ligue no porquê que Deus escolheu um livro para escrever, por que Deus escolheu um livro para se comunicar com seres humanos? Sou eu estudando marketing, né, e procurando aí as técnicas, né, de como se comunicar no digital e nananã, eu encontrei algo muito interessante que eu vou mostrar pra você agora. Bom, mas antes de eu te mostrar, o que aconteceu? Eu tava vendo sobre a técnica de copyright, né? Copywriter, copywriting, enfim. Tava vendo sobre isso. Que é a arte de você escrever pra vender, né? Você aprender a vender na escrita. Beleza, e aí eu tô lendo, nananã, encontrei um cara super top, assim, da galera que é copywriting, né? Muito bem conceituado. Aí eu entrei no blog dele, comecei a ler várias coisas legais. Daqui a pouco eu vi um post, né? Um post do blog sobre storytelling. Não sei se é assim que se fala. E também copy story, né? Story copy. Aí eu falei, que raios é isso? Inclusive estava escrito exatamente isso. Que raios é story copy? É um post que ele fez no blog dele para que as pessoas conheçam o treinamento dele sobre story copy. Porque ele quer vender o treinamento dele, tá certo? Na vida as pessoas podem vender o que elas quiserem. Aí eu entrei, né, para clicar e é a página de vendas do treinamento dele. Só que na página de vendas do treinamento dele, ele apresentou umas bases científicas sobre o que ele estava falando. Ele estava falando sobre o uso de histórias para vender. E aí ele estava explicando que vários monstros do marketing nos Estados Unidos, os gringos, eles, né, explicam que uma boa história é o que falta pro marketing, que você não precisa ficar empurrando coisa para as pessoas, né? Quando você vai fazer uma campanha de marketing, o que você precisa é contar uma boa história. Por quê? Porque as histórias envolvem as pessoas, né? O ser humano, ele tem uma conexão com a história que é diferente de qualquer outra coisa. Então, para vender, você só precisa aprender a contar uma boa história. E foi lendo isso daí que eu vou mostrar pra vocês o que foi que me chamou a atenção, que eu falei, meu, a louca da coisa, né? Eu lendo aquilo, eu falei, meu, tudo a ver com Jesus, as parábolas e a própria Bíblia. E aí eu entendi o porquê é que Deus usou um livro para se comunicar com os homens. Fica vendo. Olha só. O estudo do pensamento Jeremy Brunner mostrou que um fato é 20 vezes mais lembrado se estiver conectado a uma história. Ou seja, a narrativa aumenta em 20 vezes o potencial da mensagem. Grava isso na sua cabeça que eu já vou comentar. Base científica 2. Um infográfico publicado no New York Times apresenta informações que explicam o poder das histórias. Por meio de ressonância magnética, descobriu-se que enquanto apenas 2 partes do cérebro são ativadas quando consumimos dados e fatos, até 7 áreas são ativadas quando estamos envolvidos com uma história. Base científica 3. Estudo espanhol publicado na revista Neuroimage mostrou que nossas mentes não compreendem histórias apenas usando nossas regiões de processamento de linguagem.
As histórias também envolvem nossos sentimentos auditivos, olfativos, visuais, sensoriais e motores. Em outras palavras, sentimos histórias. 4. O neurocientista Paul J. Zek pesquisou as implicações da liberação de ocitocina, molécula que o cérebro libera quando nos envolvemos em interações sociais positivas. Esses estudos mostram que a ocitocina é incrivelmente importante no ato de contar histórias, sendo capazes de mudar o nosso comportamento. E como ele está falando sobre usar essas técnicas para as vendas, ele vai dizer assim: somos fisiologicamente programados para acolher histórias e geneticamente programados para aprender através delas. Tá entendendo? Tá pegando aí? Pessoas que têm experiências com histórias têm maior probabilidade de agir de acordo com suas emoções. E isso inclui comprar um produto, porque aqui ele tá usando as bases para te vender o treinamento Story Copy dele, entendeu? Bom, agora voltando pra minha realidade aqui sem essa maquiagem linda, maravilhosa do TikTok, eu adoro. O que ele tá mostrando aí que eu achei legal, ele tá mostrando o valor que tem uma história para seres humanos, para nós. E o quanto isso mexe cientificamente comprovado com a gente. E que a gente justamente foi programado para aprender com histórias. Só que no caso das vendas, ele vai usar isso para você persuadir a pessoa. Por quê? Porque a história, ela envolve tanto a gente sente tanto aquilo que provoca várias coisas em nós. Tem um estudo que eu fui pesquisar também, que aqui na frente, né, a parte onde está o nosso neurocórtex. E quando a gente vai ouvindo história, o cérebro vai liberando várias neurotransmissores, enfim. E o nosso cérebro fica cheio disso e faz com que o nosso neurocórtex, que é a parte racional, eu esqueci de dizer isso, é a parte racional, é a parte que você que você raciocina e que você procura pra ver se o que você tá ouvindo tem lógica. Mas quando você ouve uma história tão envolvente, que vai mexendo com as suas emoções, que é isso mesmo que acontece. O seu córtex, você não tem, tipo assim, ele perde a força. E aí você age como se você estivesse apaixonado e você, enfim, age cegamente. Então, pra vender, isso é uma técnica boa, né? Você vai vender um produto bom aí, né? Vai vender uma porcaria pra pessoa, mas é assim que o que ele tá usando é uma base científica pra mostrar que é assim que os seres humanos vão reagir a uma história, no caso, né? E que você pode usar isso pra vender. Tá, mas o que é que isso tem a ver com a Bíblia, o livro que Deus escreveu? Por que se comunicar com o livro? É muito interessante. Primeiro ponto, Deus escreveu, né? Deus escreveu não. Deus usou um livro para se comunicar com a humanidade. Por quê? Porque registro em papel não se perde. Por mais que passe o tempo e os originais da Bíblia, eles tenham sido tecnicamente perdidos, né? Porque o papel se deteriora, mesmo assim, de uma época para outra, eles conseguem copiar, porque o papel vai se desfazendo. Então, você consegue copiar, porque ficou registrado. E de uma geração para outra, aquilo se mantém, você consegue manter. Tem cópias originais do livro de Isaías que foram encontradas, as mais antigas, né, do mundo. Foi encontrado em algum lugar do Mar Morto, se eu não me engano. E, enfim, que o livro de Isaías é um livro muito antigo. Foi escrito 700 anos antes de Cristo, o livro de Isaías, né? Só que tem o original escrito pelo próprio Isaías não existe mais, porque o papel perde, gente. Não existia tecnologia para fazer o papel durar até hoje, naqueles tempos. Então, o que eles faziam? Eles copiavam, mas as cópias originais da época, existem essas cópias e elas foram encontradas no Mar Morto. Então, o primeiro ponto é registro. Ficou registrado. É uma das formas, né? Um dos porquês que foi por um livro, porque é uma forma de você registrar. Ponto 2, que é o que eu mais achei incrível. Se nós cremos que Deus nos criou, porque é isso que nós cremos, né? Nós cristãos cremos que Deus que nos criou. Ele sabe muito bem como é que funciona o nosso cérebro. E a ciência mostra exatamente como funciona o nosso cérebro. Se Deus sabe como funciona o cérebro do ser que ele mesmo fez, ele justamente
fez um livro com histórias. E antes de eu entrar na parte de Jesus, que também é muito importante, as histórias do Velho Testamento, elas são reais. Elas são reais. E não tem só coisa bonitinha no Velho Testamento, tem coisas muito horrorosas no Velho Testamento que você lê e você fica tipo, mano, caramba, olha o que essa galera tava fazendo. Então, tipo assim, só que como a gente não está ouvindo, a gente está lendo. Lembra? Na técnica do marketing, você contar uma história lendo ou ouvindo para tentar persuadir alguém, você vai mostrar, né? A sua intenção é fazer com que a pessoa compre a ideia. Ótimo. Agora, se você catar e analisar as histórias da Bíblia, você vai ver que na verdade ninguém tá vendendo nada ali para você. Eles estão mostrando o quanto eles desobedeceram a Deus, desculpa o termo, mas as cagadas que o povo de Israel fez. Então, tem muita coisa assim negativa que foi descrita ali. Então não tá te vendendo nada, não tá falando, não foi escrito para que você compre a história de um Deus, não, é um Deus que se ira e que despeja justiça, que corrige, mas que corrige porque ama. Então você vai vendo de fato, é muito interessante. Então são histórias, só que assim, o tempo foi passando e, tipo, faz, né, sei lá, 3.000 anos que aconteceu a história de Davi, mas que eu sei que Davi adulterou e que eu consigo ler e aprender com aquilo. Por quê? Porque as histórias comunicam mensagens poderosas. E é isso que foi a primeira base científica que quando eu falei, mano, exatamente. Por exemplo, por que Jesus contou parábolas? Porque os princípios que estão dentro das parábolas, que são tipo histórias exemplificando, usando coisas do cotidiano, do dia a dia para tentar literalmente desenhar pra gente entender, é exatamente isso. Jesus estava desenhando pra gente entender através de uma história, porque a história tem o poder de comunicar a mensagem. Tanto que Jesus ele fala assim, ele fala... Várias vezes os discípulos perguntam, mestre, o que foi que você quis dizer com o que você nos contou? E aí Jesus explica a parábola e ele fala pra ele fala pra Nicodemos, ele fala, vocês não conseguem entender as coisas terrenas, que dirá as coisas celestiais. Ou seja, Jesus está falando basicamente isso. Você não consegue entender quando eu te dou um exemplo com as coisas que você conhece, que dirá se eu for te explicar com as coisas celestiais que você não faz ideia do que é, que tá completamente fora do seu imaginário. Então, tipo assim, mano, é muito, muito legal. Deus, ele sabe que através de histórias, as mensagens, elas se tornam tangíveis, porque a gente sente a história e a gente consegue aprender com aquela mensagem. E as bases científicas que... eu acho que o nome dele é Paulo Macedo, estava apresentando, ele fala também que o que causa em nós pode nos fazer tomar atitudes, fazer a gente mudar, né? Aprender, no caso, né? Então, se a gente aprende, a gente vai tomar uma atitude diferente. Então, faz com que a gente melhore. Por isso que o cristão, ele precisa ler a Bíblia, porque você aprende, aquilo fala com você, aquilo mexe com você, você aprende. E não só, obviamente, né, livros. Vamos agora sair do espiritual, né, do religioso e ir pro normal, o humano. Quando você lê livros, você é impactado com livros. Você sempre é impactado com livros, você pega a história, você toma como exemplo, aquilo mexe com você. Então, Deus sabe disso e Ele usou exatamente um livro para se comunicar, porque Ele sabe o impacto que tem na vida de quem lê, na vida de quem tem contato com histórias. Então, tanto falado como escrito, né, lendo, vai mexer com você, vai impactar você. Se você não lembra, mas lá no primeiro vídeo, ou lá na primeira base científica, tá escrito assim, que os fatos, quando eles são colocados dentro de uma história, eles são 20 vezes mais lembrados do que se você ler ou ouvir fatos sem estar conectados com uma história. Ou seja, olha o poder que tem uma história. Quando Deus ele escolheu, né, preferiu deixar registrado fatos dentro de um livro em forma de história, porque dessa forma, 20 vezes mais você vai lembrar do que se simplesmente tivesse escrito como se fosse fato.
Então são fatos reais escritos na Bíblia, mas em forma de história, para que a gente grave, para que a gente aprenda e essa mensagem seja poderosa e penetrante em nós. Por isso que a Bíblia ela é o livro mais lindo do mundo, o livro mais vendido do mundo, e é um livro que, enfim, passou por muitas e muitas gerações, porque o poder dele, o poder dos fatos que estão escritos nela em forma de história são transformadores. E não só isso, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã, a mensagem de Cristo, ela foi escrita pelos discípulos de Jesus. Não foi Jesus que escreveu, foram os discípulos que escreveram. E eles não escreveram só as partes legais, as partes dos milagres. Eles não queriam vender um cara top, né? Um Jesus top. Eles mostraram que Jesus era homem sim e Deus também, porque Jesus chorou, Jesus suou sangue. Então eles registraram que uma mulher, eles eram machistas na época, gente. Eles deixaram registrado que foi uma mulher que viu ele ressurreto primeiro. Ou seja, eles não estavam se importando em vender uma história para alguém. Eles estavam registrando exatamente o que eles viveram. Fatos em forma de história. E também Jesus disse que era para fazer isso. Foi Jesus que disse que era para fazer isso, que era para comunicar a história dele, o que ele fez para as próximas pessoas. Então, um fato era para ser contado, era para ser compartilhado, porque Jesus sabe que fatos dentro de uma história são 20 vezes mais fáceis de ser lembrados. Aí você fala: ai, Bruna, mas não era só Deus abrir o céu e falar: oi, gente, eu sou Deus. Na verdade, a Bíblia nos conta que no começo foi assim. Mas a gente se esquece de que Deus, né, sendo o nosso Criador, ele sabe que a gente também é racional. E ele quer que a gente escolha querer crer nele, escolha querer conhecê-lo de livre e espontânea vontade. Deus não tá obrigando ninguém a fazer nada não, entendeu? Então Deus deixou registrado, porque se você sair da sua preguiça e ler, ou se você não for arrogante de achar que esse livro não tem nada a ver, né? Foi homem que escreveu. Se você abrir mão de arrogância, de preguiça e começar a ler e procurar conhecer Deus, Deus vai se revelar a você, porque Ele quer que você faça isso livremente, sem ninguém impor nada pra você e sem Ele impor isso a você. Ele deixou escrito. Tá curioso? Vem ler. Tá curioso? Quer saber se é isso mesmo? Vai lá, procura, lê. Deixa a arrogância de lado um pouquinho, deixa a preguiça de lado um pouquinho, vai atrás. Você vai ver o tanto que isso vai te transformar. Então, tipo assim, e não só isso, né? Se você for atrás com humildade, você vai ver que Deus vai se revelar pra você. Por quê? Porque Ele escolheu esse método. E é engraçado que a Bíblia ainda fala sobre isso. Paulo fala isso. Foi pela loucura da pregação que Deus escolheu. Foi dessa forma que Deus escolheu para que a gente pudesse conhecer a mensagem dele, a mensagem de resgate, de redenção, do pagamento que ele ia fazer para nos resgatar para ele através de Jesus, porque é isso que a Bíblia ensina inteira sobre Jesus. Acontecem várias coisas, né, vários fatos, porque é muito tempo passado. Se eu não me engano, foram mais ou menos 1.500 anos de período de escrita bíblica, mas é uma história só. Ela tem uma coerência que depois eu vou falar sobre isso, mas a história é sobre Jesus. Ponto. E foi através de um livro que Deus quis comunicar a mensagem para nós. E se você tem curiosidade de entender, é só abrir, meu amor. Tem Bíblia pra tudo quanto é canto, tem em todo lugar. É só você abrir e ir atrás que você vai aprender e vai ver o quanto que essas histórias que são fatos, mas em forma de histórias, falam e mexem com você e vão transformar você. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você pensa diferente de mim, se você acha que nada a ver, você está falando, deixa o seu comentário aqui, não tem problema. Só, né, seja inteligente, né, não vá ofender eu querer falar. E aí eu nem vou dar bola, eu vou deletar, porque
não faz sentido. Mas se você quiser falar, beleza. Pode expor sua opinião, estamos aqui para conversar, né? Você não é obrigado a acreditar nem a aceitar nada do que eu tô falando, mas, enfim, eu adorei pensar sobre isso e quis gravar sobre isso, porque, enfim, pra mim que sou cristã, isso faz muito sentido. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, ativa aí as notificações, enfim. Um grande beijo e até a próxima!